Ana Minuto, sou CEO da Minuto Consult. É uma alegria estar com vocês e mentorar os jovens que com certeza vão impactar outros jovens através dos seus projetos. Eu sou a Juliana Aranda, empresária, mentora. Ideia todo mundo tem. A coragem para executar, poucos têm. A oportunidade que esses jovens estão tendo para construir o futuro é aqui que você encontra. Vem conosco, vem mostrar o seu projeto e trazer ideias e inovação para um futuro melhor. Sou Ricardo Tardem, sou empresário há 25 anos, experiência ampla na parte de gestão de pessoas, contabilidade, sou advogado de ofício e espero contribuir com a minha experiência de longa data para que fomente esse mercado e que proporcione melhores resultados para todos nós, principalmente para o empreendedorismo. Eu sou Marina Martins, eu sou empreendedora há 16 anos, já fundei 3 empresas e eu estou aqui para ajudar você, jovem, a descobrir qual a mudança que você pode trazer para o mundo. Eu sou Rosimar Sena, pedagoga sistêmica. A educação e aquilo tudo que você pode trazer para a vida, você pode trazer nesse reality. E eu quero que você, universitário, saia daqui muito melhor do que você chegou. Sou Luiz Burei, empreendedor, mentor, e aqui nos Feras eu estou para ajudar você a transformar aquela ideia de negócio em um negócio lucrativo, rentável e sustentável. Sou Fran Muraca, empreendedora há mais de 40 anos e hoje eu estou aqui para contribuir com feras universitários, porque eles precisam de coragem, o futuro é agora. Eu sou Tieme Carolina, sou empresária, palestrante e agora neurocientista. Eu estou aqui para compartilhar o meu conhecimento para que esses jovens sejam realmente empreendedores extraordinários. Tá todo mundo aí? Hoje eu, Aníbal Teixeira, empresário há mais de 40 anos, eu sempre falo que Em Frente às Feras, você sai muito mais aprendendo do que ensinando, porque essa troca de energia, a gente entender que realmente é disso que se trata. Segunda-feira chegou, gente. Não dá pra perder, né? Em Frente às Feras, hoje. Quer saber o que vai acontecer? Então, aguarde aí, logo depois da vinheta, vai ser maravilhoso. Você sabia que o nosso corpo fala? Você presta atenção nele? Porque muitas vezes ele até dá uma faladinha, mas você segue ignorando, segue fazendo suas coisas, segue falando, não, deixa pra lá, apesar da dorzinha, eu faço outra coisa. Segue até tomando medicamentos para que você melhore o seu sintoma e continue na sua vida. Mas você sabia que a dor é um estado de alerta? Sim. A dor está aí para te mostrar que algo não está errado. Não necessariamente uma mecânica do seu corpo. Pode ser o seu emocional, uma tensão maior,
uma contenção, um sapo que você engoliu. Então, uma série de coisas, porque nós hoje estamos encarnados, não é? E aí, o que acaba acontecendo? A gente acaba ignorando os sinais do nosso corpo. E o método Selma Cosso, a primeira coisa que a gente faz é escutar o próprio corpo. Nossa, que difícil, né? Porque a gente nunca para isso. A gente só para quando a dor te para. A dor física, a dor da angústia, da ansiedade, da depressão. Então eu estou aqui para que a gente possa olhar para esse corpo num outro foco, para que a gente não tenha essa dor, para que a gente escute o antes da dor. E na semana passada, você lembra, nós fechamos os olhos e fizemos o scanner. Você fez? Mas tudo bem, vamos fazer um pouquinho mais, mas agora com uma atenção um pouquinho maior. Se puder, fecha seus olhos. Isso, acolhe seus pensamentos. Sua boca, como que ela tá? Travada ou não? Sua garganta, você engoliu muitos sapos hoje? E o seu coração? Eu te convido a colocar as mãos no seu coração e sentir o coração bater. Nossa, que difícil, né? Porque a gente não faz isso nunca. Então, olha lá, fecha os olhos e sinta seu coração. Se ele está acelerado, se ele está tudo bem. E o que ele quer te contar? Isso, muito bom. Se você estiver triste, lembra só, temos o som de cura do coração, que é bater aqui firme no peito e fazer o som do ah. Isso. Só mais uma vez. Ah. E agora feche os olhos e sinta seu corpo. Ele tá igual antes? Me conta no @Selma Cosso, comunidade Eixo na Pausa, que eu tô louca para saber se você realmente sentiu seu coração. E se não sentiu, tudo bem. Conta para mim que eu posso te dar aquela dica que você pode sim sentir quem você é de fato. Até semana que vem. Olá pessoal, eu sou Samantha Neves, especialista em comunicação e diversidade, e hoje eu quero falar com vocês sobre turnover. Sim, aquela benção de perder funcionários, de sempre estar com uma equipe nova, de sempre estar trocando de equipe, porque as pessoas não ficam na sua empresa. E por que será que essas pessoas não ficam na sua empresa? Vem comigo que eu vou contar um pouquinho para vocês do porquê e algumas dicas para vocês manterem essas pessoas dentro da empresa. A primeira questão que a gente precisa pensar é: por que essas pessoas estão saindo da sua empresa tão rápido? O que está rolando? A primeira resposta que muitas pessoas me dão é: o salário, as pessoas estão procurando um salário maior, então é por isso que elas saíram da minha empresa. E aí eu sempre costumo falar para os meus mentorados e para os meus clientes: será mesmo que é só o salário? Será que não tem uma questão de clima? Será que não tem uma questão da gerência da sua empresa que está atrapalhando isso? E aí você pode começar a pensar aí em casa como é que está essa gerência, como é que você está cuidando dos seus funcionários e principalmente dos funcionários novos. Eu percebo muito que quando começam a entrar pessoas novas, as pessoas mais antigas não querem passar o trabalho, não querem ensinar ou não querem ensinar direito, então essa pessoa ela acaba tendo um retrabalho e tudo isso atrapalha o desenvolvimento desse novo funcionário. Então é importante você pensar como que a minha equipe está acolhendo essas novas pessoas, esses novos colaboradores. E outra questão, e aqui nessa temporada eu estou falando muito de dinheiro e eu quero trazer também isso para vocês, é que com turnover a sua empresa gasta muito dinheiro. Essa questão de contratar um funcionário novo, demitir um funcionário, gera um custo muito alto.
E esse custo alto é você que está pagando. Então você pode começar agora a pensar em como manter os seus funcionários. E aí uma coisa que eu sempre faço é, pensa nos seus clientes. É mais barato você conseguir um cliente novo ou você manter um cliente que você já tem? E aí para funcionário é a mesma lógica. É mais barato você ir atrás de um novo profissional, pagar um novo salário, encontrar essa pessoa, ou você manter a equipe que você já tem. Então, se você está com problema de turnover, se você sempre está trocando a sua equipe, eu acredito que é o momento de você vir falar comigo e a gente conversar a respeito como ter uma equipe de fato que venda, que seja potencial e que você pare de gastar dinheiro. Um grande beijo e até a próxima semana. Não esqueça, Samantha Neves nas redes sociais. Beijos! Estamos no ar! Isso mesmo, Em Frente às Feras Universitárias. Nós, do Em Frente às Feras, mais em Embi Morumbi, resolvemos fazer uma parceria. Então, quem vai enfrentar os feras são os universitários trazendo projetos bacanérrimos. E se você quiser mudar o mundo, basta sintonizar. Isso mesmo, aqui na TV aberta, canal 9 da NET, 186 da Vivo, 8 Vivo Fibra. E se você quiser mudar o mundo, é isso mesmo, basta sintonizar no site da emissora, onde você vai poder assistir do mundo todo. Olá! Feras? Nossa. Gente, tô muito feliz de poder estar aqui, de poder participar desse programa incrível. E enfrentar as feras agora, logo de cara, está sendo interessante, está sendo maravilhoso. E mais do que enfrentar as feras, é enfrentar essa fera que está aqui dentro de mim. E aí eu resolvi sair da jaula. E aqui estou, para estar em frente ao que está aqui e ao que está aí. E eu estou muito feliz de poder estar aqui, de aceitar, de ter dito sim para mim, para o que está aqui, para quem eu quero me tornar e para onde eu estou indo. Eu sou Rosimar Ricena, uma mulher sexy. Gostaram, né? Claro, gente, acabei de completar 60 anos. E olha como eu estou linda. Mas eu estou linda, eu estou inteira. E eu queria me desafiar para todas as coisas que eu nunca imaginei que eu faria. E esse momento da minha vida é exatamente esse momento. De fazer aquilo que eu nunca imaginei, que eu nunca nem sonhei. E está sendo muito legal. Me enfrentar. E num programa que chama-se Em Frente às Feras. Então, o que eu tenho para dizer aqui nesse momento, que eu estou muito feliz, é que sempre eu disse não. Eu sempre ouvi os outros. Ah, isso não é para você, pelo amor de Deus, para que você vai fazer isso? E aí eu parei de ouvir os outros, porque a opinião do outro, demorei para entender, é claro. A opinião do outro é do outro, não é minha. E aí eu descobri que as pessoas fazem assim, ai, se Deus quiser, eu faço tal coisa. Se Deus quiser, Deus não tem nada a ver com isso, porque Deus já quer. Deus quer que tudo seja bom, maravilhoso na nossa vida. O resto é com você. E aí, como eu sei que Deus quer, e que Ele me trouxe para esse mundo, eu sou essa pessoa hoje para ser melhor ainda, estou aqui, me enfrentando os meus medos, mas eu estou aqui. E eu estou aprendendo que eu estou dizendo sim para todas as oportunidades que eu tenho na minha vida hoje. Os meus filhos já cresceram, eu sou avó, e a vida deles agora é com eles. Ah, é fácil isso, não é? Não, viu, gente? Mas eu dei o primeiro passo, dei o segundo, dei o terceiro, e fui dando, e estou dando vários. Estou me dando todas as oportunidades que eu puder dar.
E fazer isso tem feito toda a diferença aqui e em tudo. Ouvir hoje, ao contrário do que eu ouvia antes, isso não é para você. Hoje eu ouço as pessoas falarem, isso é para você. Vai lá. Nossa, que legal. Ai, que bom. Então, gente, se vocês não estão se permitindo qualquer coisa na vida, se permita. Não ouve mais os outros, não. Porque lembrando, a opinião do outro é do outro. E aí, hoje, eu sou uma professora, pedagoga, psicopedagoga. Trabalhei por 40 anos na educação. Eu gosto de dizer que eu sou do chão da fábrica. Por quê? Porque eu sou a professora alfabetizadora. Aquela que ensina o comecinho das letras e de tudo. Só que, felizmente ou infelizmente, a gente tem que ensinar para além das letras a educação, as palavrinhas mágicas e todo o processo, né, que hoje não se traz mais. Mas eu tenho muito, 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 muito orgulho de todo o processo desses 40 anos de magistério. E hoje está aqui, dentro de uma universidade, com um trabalho lindo que a gente vai trabalhar com alunos nessa temporada. São eles os protagonistas. Isso é maravilhoso. Para mim, enquanto educadora, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto essa mulher que eu estou me tornando. Hoje eu tenho 8 anos de aposentadoria. Trabalhei, ralei muito, tá, gente? Professora, escola municipal, periferia de São Paulo. Mas eu sou muito grata. Muito, 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 muito. Todo mundo fala, você não tem saudade? Gente, do magistério eu amo as crianças. Do magistério eu amo os adolescentes, que ninguém gosta. Eu amo adolescente, acho que é por isso que eu sou meia, né? Meia assim, meia criançona. Que até eu fiz um comentário que eu não quero perder isso nunca em mim. Então eu acho que assim, o meu recado é que para que cada um, essa criança que você tem dentro de você, essa alegria que às vezes parece que está escondida lá, a gente aprontar algumas coisas de uma forma meio infantil, hoje eu entendi que vale a pena, que essa é a minha marca. Porque muita gente me falou, você sorri demais, você brinca demais, você faz gracinha demais. E isso não legitima o seu trabalho. Hoje eu sou mentora de mulheres. Eu tenho uma mentoria que se chama Fênix. E aí, como eu digo para as pessoas, gente, ser Fênix, todo mundo aqui tira de letra. Ir para a cinza, vai para a cinza, a ponta da cinza, se incendeia, que é a história da Fênix. A gente tira de letra, é muito fácil. O que é mais difícil? É se manter Fênix. É quando aquela asinha começa a dar uma queimadinha ali, você fala, vai dar ruim. E eu vou, não. Sei lá, dá um jeito, apaga e vai. E é isso. É isso que eu tenho feito hoje. E qual é a minha metodologia? É a minha história. É sobre mim. É quem me conhece, quem não me conhece, quem acha que me conhece, porque as pessoas têm uma mania de falar assim, eu conheço você. Nem eu não me conheço, mas enfim, tudo bem. Né? Mas assim, eu me dei a oportunidade. E eu acho que se cada pessoa se der a oportunidade, ela pode ir e estar aonde ela quiser, onde ela nem imaginava estar. E nesse processo, eu busquei as mesas certas, eu disse sim para as pessoas certas, e simplesmente as pessoas que não mais eram tão certas, sozinhas elas foram embora. E aí, quando eu achei que eu estava extremamente sozinha, eu não estava sozinha. É porque quando a gente muda, tudo muda. Não dá para continuar fazendo mais do mesmo. E hoje eu escolhi fazer muitas coisas diferentes. Muito. Então, quando as pessoas olham para mim e falam assim, nossa, você tem 60 anos? Tenho.
estou muito feliz. Mas, de verdade, tem hora que nem eu acredito que eu tenho 60 anos. Porque ser gente grande era uma frase que até meu filho até falou na época. Eu sempre falava que ser gente grande era muito difícil. Mas eu me mantive nesse lugar um pouco infantil, um pouco adulta, mas mais nesse meio termo, porque eu tive uma mãe que, ó, sempre muito ali. E eu pude ter a oportunidade de ser filha até o último momento de sopro de vida da minha mãe. Eu fui filha. Eu cuidei dela do meu lugar de filha. É fácil? Não, não é. Mas na última semana de vida dela, foi muito interessante, porque eu tenho um problema físico e eu a tropecei. Ela já quase nem falava mais. Eu a tropecei, eu ia cair na porta do quarto. E o que ela fez? Filha, cuidado. Então, que é uma mãe, ela sai de qualquer lugar ali. Então, eu fiquei nesse lugar a vida toda com muito prazer, mas eu cresci, eu honro tudo que ela me trouxe, tudo que ela me deu, tudo que o meu pai me deu, a vida que eles me deram. E hoje ouvi as minhas netas falarem: ai, a minha avó é escritora, ai, vó, contei lá na escola que você faz isso. Então, quando me perguntaram qual é o meu legado é esse. Eu quero deixar para os meus filhos, para as minhas netas, que você pode ser o que você quiser, na hora que você quiser. Que a gente não precisa estar parado, estacionado na vida. E é isso. E dentro da minha área da educação, muitas professoras não se aposentam. Sabe por quê? Porque elas têm medo de se aposentar. E não é só na minha área, não, porque eu já ouvi dizer que em outras áreas também. Por quê? Porque se reinventar, ou você buscar outra coisa para fazer, dá muito trabalho. Então, ou a pessoa vai ser vó em tempo integral, e aí vai esquecer de si de novo e não vai olhar para a vida, que não é isso que eu estou fazendo, mas eu estou cuidando das minhas netas, mostrando onde eu posso estar, onde eu posso chegar, aonde eu fui, aonde eu vou. E é isso. E aí eu acho que cada pessoa poder olhar para isso. Então, as pessoas não vão se aposentar mais hoje em dia, acho mais difícil. Mas o que você quer fazer? Rose, é uma delícia de escutar. E quando você chegou aqui, eu já veio na minha mente uma música: viver e não ter a vergonha de ser feliz. E é isso que você nos transmite. Então seja muito bem-vinda à nossa 6ª temporada. E eu quero te fazer uma pergunta. Você falou de legado. Quando você falou de legado, eu gostaria de saber, você tem algum grande sonho que está guardado no teu coração? Eu já sei que alguns foram realizados. E eu queria saber se tem algum que está engavetado, que está pronto para sair do forno. Tem algum sonho? Olha, você me fez uma pergunta que me fez repensar a questão do sonho. Eu tinha colocado que o meu sonho grande era ir para Paris, era nos meus 60 anos estar lá embaixo da Torre Eiffel, nem era conhecer a Europa, mas veio num pacote maravilhoso. Muitas coisas aconteceram, porque desde muito pequena eu dizia que esse era o meu sonho. Só que já deu certo, já aconteceu, já quero ir para outros lugares, já quero partir para outras coisas. Hoje, de verdade, se eu te dizer qual é o meu sonho, meu maior sonho, a nível pessoal, é querer estar muito feliz. Eu queria muito que a minha família mais unida, todo mundo muito próximo, ver as minhas netas crescendo. Então, esse seria o meu sonho, que não compete só a mim. Hoje eu entendo que a vida de cada um deles pode não ser esse o grande sonho.
Então, assim, eu não saberia te dizer hoje, mas seria esse de estarmos todos felizes, com muita saúde, principalmente mental, porque eu pedi aí mais 30 anos. Então, vou estar com 9.0, 30 anos. Então, 30 anos linda, maravilhosa. Eu acho que o meu grande sonho, então, refazendo, é chegar daqui 30 anos plena, coerente, com a cabeça boa e realizando todas as coisas que eu puder realizar. Conheça a AMB Morumbi. A universidade se destaca como um centro de inovação e aprendizado. Nossa estrutura reflete nosso compromisso com a excelência acadêmica e a formação integral de nossos alunos. Nossos espaços são pensados para inspirar, desde salas de aula até laboratórios de última geração. Cada ambiente foi projetado para estimular a criatividade e a colaboração entre estudantes e professores. Nossa comunidade acadêmica é formada por mentes criativas e inovadoras, unidas pelo desejo de transformar o mundo por meio do conhecimento e da educação. Nossos professores são mentores dedicados a orientar e inspirar os estudantes em sua jornada acadêmica. Com experiência prática e conhecimento especializado, eles estão aqui para ajudar nossos estudantes a alcançarem todo o seu potencial. A unidade Vila Olímpia da AMB Morumbi está pronta para receber você. Junte-se a nós e faça parte de uma comunidade que acredita no poder da educação para transformar vidas e construir um futuro melhor. Quer saber mais sobre nossos cursos e como se inscrever? Visite o site ou entre em contato conosco hoje mesmo. A AMB Morumbi, o seu caminho para o sucesso começa aqui. Comece a estudar ainda neste semestre. Inscrições abertas. AMB Morumbi. Meu nome é Kézia Kamimura, economista, e estamos dando continuidade ao vídeo anterior sobre economia criativa e empreendedorismo. E neste momento nós vamos falar sobre economia da informação. Você já observou que antes, com as lojas físicas, o olhar era muito para instalação em avenidas em que passam muitas pessoas por essa avenida, para a questão da visibilidade? E atualmente, para onde está a atenção das pessoas? O que se observa é muito o uso de celulares, tablets, computadores, as redes sociais. E voltado então ao empreendedor, você está pensando nisso, sobre como estão as suas redes sociais? Como você está chamando a atenção do seu cliente? Para onde ele está olhando? Então essa é uma reflexão de hoje. Vamos olhar para onde está o cliente, a questão dos influencers e as estatísticas que vêm apontando uma curva crescente de recursos que estão sendo investidos nesta perspectiva. Então, volta a pergunta. Onde está o seu cliente? Para onde ele está olhando? E você, da ponto de vista da oferta, como você está lidando com essa perspectiva para atualizar seus negócios e ampliar a sua visibilidade, consequentemente, seu faturamento? Bons negócios sustentáveis e até o próximo vídeo. E hoje nós vamos falar sobre greenwashing. Você sabe o que é isso? Greenwashing é um termo em inglês que foi usado, que está sendo usado hoje na comunidade de empresas, tanto de saúde como empresas no geral, onde você demonstra atividades ou você se diz com ESG implantado e, na verdade, você não apresenta essas práticas de forma sustentável. O que é isso? É você simular informações, apresentar dados que não refletem a realidade. Apenas você se intitula uma empresa que é portadora de ESG, mas, na verdade, na realidade, você não implantou o ESG real.
Então, o greenwashing é uma forma de você dizer que está sendo maquiado o ESG na sua empresa. Muito mais grave isso quando isso acontece na unidade de saúde, porque você acaba simulando essas práticas que não são reais, não foram implantadas de forma adequada e, por si só, quem sofre são os pacientes, são as pessoas que dependem do seu serviço de saúde. Então, o ESG ele tem que ser implantado da forma adequada e não simplesmente como uma maquiagem. No próximo episódio, nós vamos falar a diferença entre ESG e sustentabilidade. Nos veremos lá. E Rose, me diz uma coisa que eu acho muito bacana, a tua história é linda, mas é assim, você levou um grande tempo da tua vida educando crianças, né, trazendo as crianças para a realidade do mundo. Como é hoje fazer isso com a metodologia Fênix, trazendo essa reeducação para esses 60 a mais, para também colocar ele no mundo que talvez ele passou uma vida inteira não se encontrando, como você mesmo diz, talvez preso à opinião do outro. Eu queria que você me falasse um pouquinho dessa mudança, mas ao mesmo tempo eu acho que é uma realização de um sonho meio que parecido. Sim. Para quem também né? A mentoria para homens, mulheres, casais. Dentro desse grande movimento, a Fênix é exatamente esse movimento de alma, de algo que está lá dentro de você, porque eu entendi, dentro dessa minha trajetória, dentro dessa Fênix que está aqui tatuada, que tá aqui tatuado, que está dentro do meu ser, que as pessoas, de uma maneira geral, né, não todo mundo, mas homens, mulheres, as pessoas estão desistindo de viver muito cedo, porque dá trabalho, porque fazer isso, porque mudar dá trabalho, porque a opinião do outro é mais importante do que a sua, porque a gente fala muito da dependência emocional, porque quem nos ama também pesa. Por quê? Porque a gente quer carregar todo mundo. E quando você entende que você tem que liberar cada um para a sua vida, por isso, do sonho ser meu, e eu não sei o quanto a família está dentro, que seria essa questão da Fênix. Então, trazer para as pessoas o quanto você olhar para você não é egoísmo, o quanto, se você não tiver para dar, você não tem para dar para o outro. Então, amor próprio, você começar a gostar de você, você começar a dizer mais nãos para os outros e sim para você. Porque dentro desse processo, se você não fizer assim, não dá para ser diferente. Porque aí você carrega o sonho que é seu e acha que o outro tem que estar dentro daquele sonho. Então, olhando para isso, olhando para esse processo, a mentoria Fênix, ela traz essas informações e a gente vai trabalhar, em primeiro lugar, a questão da dependência emocional e o autoconhecimento. Sem o autoconhecimento não é possível. Que legal, que legal. Você falou duas coisas que foi bem interessante, que é primeiro deixar a criança que vive dentro de nós e não morrer e nascer o tempo inteiro. E esse desafio que você trouxe agora, eu gostaria que você falasse para o telespectador, que é um pouco a busca pela estabilidade, pelos princípios que penso pode ter moda, mas na verdade, com a tua história, a história da tua mãe, do cuidado, pode ser importante a gente trazer aqui para o nosso público o que é importante. Além de deixar a criança viver, se manter como Fênix, o que é importante, como os pilares de família, de educação, como boa educadora que você é. Eu acho que isso é extremamente mais do que importante. Eu acho que essa questão de cada um estar no seu lugar.
Então, assim, eu poder ter olhado a minha mãe do lugar dela, sempre como filha. Ela é grande, eu sou pequena, sempre. E aí eu acho que isso é para além do respeito, do olhar da família que a gente tem que ter, né? Do olhar que os meus filhos trazem de mim. Eu sou grande, eles são pequenos. Eu sou a autoridade dentro da minha casa. Meu marido é a autoridade dentro da casa. E eu acho que essa questão familiar ela foi se perdendo, esse respeito, esse lugar, que não é fácil, né? Quando a gente tem um cuidado, principalmente de saúde, com a mãe, com o pai, você se manter no seu lugar. E qualquer outra questão da vida, de você poder olhar a família do jeito que tem que ser, que é algo que realmente foi se perdendo. E eu acho que a questão da educação hoje, antes também, vou dizer que era igual, mas antes, quando um filho chegava e reclamava da professora, a sua mãe falava assim, ela é a autoridade. Hoje, uma criança chega em casa, e mesmo há uns 20 anos, 15 anos atrás, uma criança chega e reclama da professora, a família vai lá e quer bater na professora, porque ela não tem mais autoridade. Então, o mais velho não tem autoridade, toda a questão da educação, da hierarquia e desse lugar é algo que, infelizmente, se perdeu. E eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso, sim. Bacana, Rose. Agora é comigo aqui, hein? Que história maravilhosa. Primeiramente, seja muito bem-vinda. A tua história é uma história que traduz a história de muitas mulheres. Isso é muito interessante. E um ponto muito importante que você traz, além da sua versatilidade de se reinventar, você chegou falando da tua idade. E eu acho que você manda uma mensagem subliminar para muitas mulheres, principalmente aquelas que já estão aposentadas, né? Que você pode se reinventar a qualquer tempo, depende da tua disposição, da tua vontade íntima, de você ter esse reencontro consigo mesmo. E essa mensagem era muito relevante. E ver você contando a tua história, você ter transicionado na parte da pedagogia, ensinando crianças, deve ter vivenciado inúmeras experiências, né? E ter vivenciado também, não somente na tua vida profissional, mas como na pessoal também. E trazer o conceito de família, deixando tão latente, que hoje nós observamos que é muito comum também. A mulher, às vezes, ela tem um pouco de dificuldade, não só a mulher, os homens também, né? De falar, não, eu trabalho, mas eu deixo a família de lado. E conciliar esses dois parece que foi um ponto muito importante na sua jornada. Gostaria que você compartilhasse um pouquinho desse ponto. Como que você conseguiu equilibrar os pratos tão bem e se tornar essa grande mulher? Não foi fácil não, gente. Professora, dando aula o dia inteiro, estado e prefeitura. Fui mãe aos 32 anos do meu filho e da minha filha aos 34. Então, hoje eu sou uma mãe-avó quase, porque os meus filhos são extremamente jovens e eu, essa mulher maravilhosa aqui, né? Mas é estratégico isso, tá? Para não parecer a idade. É nada, brincadeira. Mas, assim, realmente eu não tive pressa, porque eu precisava fazer outras coisas. Eu queria estudar, eu queria fazer várias coisas e eu vi todas essas possibilidades. Mas os filhos chegaram e você tem que trabalhar. Então, assim, os meus filhos foram para a escola, foram para o berçário, foram para a escolinha, enfim, foi esse o lugar. Eu não tinha quem cuidasse dos meus filhos. A famosa rede de apoio, minha mãe sempre trabalhou a vida toda. Mas o meu grande apoio era esse, de poder deixar os meus filhos numa boa escola,
era a mais cara, mas não, sempre pezinho no chão, gente. Sempre dentro da realidade. Então, assim, muitas vezes eu saí de casa, meus filhos estavam dormindo, e eu voltava, eles estavam dormindo. Mas eu não carreguei nenhuma culpa, porque era daquele jeito que eu sabia fazer. E eu entendi muito cedo que não é a quantidade de tempo que você passa com seus filhos, é a qualidade quando você pode estar com eles. E aí deu tudo certo. Tudo certo. Eu acho que no frigir dos ovos, tá todo mundo aí. Ótimo. Rose, uma alegria estar com você. Me inspiro em você, é um espelho. A gente está falando sobre empreendedorismo, certo? Você disse que vai viver até os 90 anos. Hoje, 42% das mulheres brasileiras empreendem. Quero saber de você como é empreender depois de passar 40 anos dentro do Estado e qual a mensagem que você dá para pessoas que querem empreender independente da idade. Eu vou dizer que foi assim, muito difícil. Eu vou dizer que ainda é muito difícil. E muito provavelmente, se eu não fosse aposentada, eu não estaria empreendendo. Não como meio de sobreviver, não dentro da área que eu escolhi, que é a questão do cuidado com as outras pessoas, o desenvolvimento humano. Eu também faço um trabalho com uma psicopedagogia sistêmica, ainda trabalho com algumas crianças, com alguns adolescentes, em alguns atendimentos mais voltado para cada um, independente. Mas, se eu fosse sobreviver deste meu empreender, que eu comecei há uns 4 anos, eu acho que eu não estaria aqui, não. Nem nesse programa. Provavelmente eu teria já voltado a dar aula ou fazer qualquer outro movimento, porque é muito difícil. Para mim, é muito difícil. Você se manter empreendendo não é fácil. Então, assim, todo mundo acha que, não, vai fazer isso, você faz bem bolo, vai lá, faz bolo, você faz bem não sei o quê, Rô, você fala tão bem, vai lá e faz isso, tal. Né? Eu só posso estar aqui porque eu tenho como estar aqui, por conta dos 40 anos aí. Mas fácil não é. É muito, muito difícil. Por mais que você esteja extremamente preparada, mas você está preparada de um lado e não está do outro, tem coisa que você sabe, que você não sabe. Eu fui alugar espaço, o que eu ganhava não pagava nem o aluguel do espaço. Depois eu fui para minha casa, montei o meu espaço lá, que eu tenho uma casa gigante e tal. A reforma que eu fiz, eu não consegui de volta com os trabalhos que eu tive. Então, não é fácil. A pessoa tem que estar muito planejada, ela tem que estar muito resguardada, ela tem que saber realmente qual é o caminho das pedras e poder se manter antes de ter isso de volta, porque não é assim. Empreendi, agora estou rica, milionária. Não. Rose, primeiro, parabéns pela história. Eu acredito que ela pode inspirar muitas mulheres a empreender, sem dúvida nenhuma. Para uma pessoa que está começando no empreendedorismo, qual que é a principal dica que você dá para ela agora? Se planeje. Põe no papel. É um sonho. Começa aqui. Não vai querer já começar lá com o trem do tamanho do mundo.
põe o pé onde dá para você alcançar primeiro. Você pode desenhar o macro, você pode sonhar grandão. Mas de onde você vai começar? O que você tem que fazer primeiro? Depois o que você tem que fazer depois? Você tem que minimamente vislumbrar o caminho ali. Ver o que o outro está fazendo naquilo que você quer fazer. E vai lá, dá uma sapeada lá. Nossa. O que ele fez para dar certo aqui? Mas não se joga da ponte. Primeiro, se planeje e vai um dia de cada vez. Rose, motive e objetivo. Parabéns pela sua história. Você chegou aqui no nosso programa, já chegou iluminando, irradiando energia. Tem uma história tão linda, né? E eu gostaria que você, na sua opinião, qual é o maior desafio para os empreendedores brasileiros hoje? Eu acho que é meio que eu respondi para ele. É chegar na ponte e falar, que legal, todo mundo faz. Vai dar ruim. Você não sabe nadar. Então, primeiro você vai lá, aprende a nadar. Você aprende a nadar, faz as aulas, aprende a respirar. É um processo. As pessoas, eu acho que fantasiam muito. A palavra empreender virou o sonho do cara que não quer trabalhar. Porque ele acha que se ele vai empreender, aí ele está de boa. Gente, você vai trabalhar 10 vezes mais. Para você poder estar ali, você tem que estudar, você tem que ter o mínimo de conhecimento, não dá para fazer nada. O cara abre um boteco lá no bairro, fala que ele é empreendedor. Tá, tudo bem, ok. Aí ele vai ter as ideias, vai colocar umas coisas diferentes lá, vai ver como é que faz isso, vai... Mas qualquer coisa que você for fazer, você tem que ter o mínimo de estudo, de preparo, de entender do mínimo. Então é o autoconhecimento também, né? É porque, assim, eu acho que essa coisa do mais fácil, eu vou fazer o que é mais fácil, que eu acho que aquilo é mais fácil quando eu vejo de fora. Então a pessoa só vê de fora. Ai, que pena, né, gente? Foi um papo sensacional, né? A gente ia pôr fogo agora, mas o nosso tempo acabou, vai ficar para a próxima. Porque a realidade de empreender, para quem empreende há mais de 40 anos, às vezes não tem escolha. Mas você falou uma coisa certa, que é preparação. A gente precisa investir tempo estudando, mas às vezes empreender também pode ser vocação, tá certo? Com certeza. Mais de 60% das pessoas que empreendem é por necessidade. É isso. Então, ela vai se virar, vai sambar, a Rosa é privilegiada. Ela é rica, né? Então, ela veio rica, trabalhando. Muito obrigado, Rosa. Obrigada, que história, minha linda. Linda. Eu que agradeço e realmente, eu me sinto uma pessoa extremamente privilegiada de toda a história, de todas as histórias que eu ouço. E aí eu tenho um pai lá que ele sempre falou que eu era a melhor. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Além do Texto. Eu sou a doutora Aline Abreu Santana, professora de língua portuguesa, e eu trouxe para vocês hoje um assunto muito interessante. Eu sei que aí atrás está cheio de universitário, não é? Pessoal da faculdade. E eu tenho certeza que vocês têm que fazer citação para o trabalho monográfico, para o TCF. E a IA ajuda, né? Mas também pode atrapalhar. Como que eu trabalho a citação? O que é uma citação de verdade, direta dentro de um texto? Não quero falar disso sozinha. Para isso, vou chamar, obviamente, a doutora Renata Munhoz. Chega mais, Rê. Olá, Aline. Tudo bem, querida? Que prazer falar sobre citação direta. Não é interessante? Porque tem citação que não diz nada. E é exatamente o esquete de hoje. Olha só essa cena. Um texto cheio de citação, você recebe assim, você fala, lindo. Uau, lindo! Dentro da referência bibliográfica, dos padrões da BNT. Incrível, da APA Conheço. também, né? Lindo! Já vi. Quando você vai ler, sem explicação entre as citações, e aí? Tem valor essa monografia, essa dissertação? Então, a citação direta traz a voz do autor.
mas sem interpretação não tem nenhum contexto? E aí, o que você acha? Quando nós entendemos esse conceito, nós não erramos mais. Então é importante entender o que é a citação. É copiar, como você fazia quando era criança? Copiar da lousa alguma coisa? Copiar do livro a citação? Acho que não. Não é só isso. Existe uma teoria sobre as vozes no discurso. Então nós temos aí um dialogismo. A língua é dialógica. Eu sempre converso com alguém. Isso. Você está conversando com a câmera, está conversando com um amigo. Mesmo quando eu olho no espelho e converso comigo mesmo, eu sou uma terceira pessoa. É loucura isso. Então Mas nós temos essa ideia da língua ser sempre dialógica. Sempre falo para alguém. Dentro do texto a mesma coisa, eu dialogo com essas vozes. Hyland falava disso, Academic Discourse. É um livro que trabalha muito bem essa ideia de trazer para o texto a voz de outro. Mas você precisa conversar com esse outro. Não basta ficar reproduzindo falas sem nenhum sentido. Então, citar não é pensar. Eu preciso dialogar com quem já pensou. Posso falar isso? Justamente, preciso conectar as minhas ideias, concordando, discordando, trazendo à tona todas essas imagens que eu já li, todas essas ideias que fundamentam o meu argumento. Então, argumentar com base nessa citação, com criatividade, com coerência, coesão, tudo Então, direitinho. na próxima vez que eu receber os textos dos meus alunos queridos, mestrandos e doutorandos lá na Escrever Arte, eu quero assim, hein? Citação com diálogo. Então, você cita e dialoga em cima daquele pensamento. E eu posso dialogar um autor com o outro? Claro. Pronto, perfeito, então. E a IA pode ajudar nisso, né? Sem dúvida. Mas tem que ter Sempre. consciência. Pessoal, obrigada. Foi maravilhoso esse Além do Texto. Espero você para a próxima. Rê, obrigada, querida. Foi ótimo. Olá, eu sou a Damares Martins, escritora do livro Contos de Match. E hoje nós vamos falar algo que parece simples, mas que mexe com as emoções de qualquer relacionamento. Na parte do capítulo, o grito, aquele momento em que a voz sobressai, mas e as palavras, e elas normalmente não falam. E o que isso realmente revela sobre nós. Naquele capítulo do livro, uma mulher ela conhece um homem que parecia extremamente educado, mas um dia, durante uma discussão simples, veio o primeiro grito. Então foi apenas o volume da voz que assustou. Foi o silêncio que veio depois. Porque quem grita em um relacionamento não está apenas levantando a voz. Ele está tentando dominar o espaço emocional da conversa. E não era raiva só no momento. Era um padrão emocional que estava vindo, né? E era mascarado por atitudes que aparentemente controladas. E na psicanálise, o grito muitas vezes aparece como um mecanismo de defesa feminino, primitivo, vamos dizer assim. E quando alguém não consegue organizar as suas emoções internamente, a energia explode externamente. E escalam quando uma pessoa ela acaba não tendo controle emocional. E acaba acontecendo essas discussões e conflitos, e às vezes em violência. Quem precisa gritar para ser ouvido, geralmente ainda não aprendeu a conversar. E eu sou Damares Martins e esse foi mais um quadro Será que dá match? Com o apoio da UPA, Vecudaca Modas e Café Cultura Moeda. Olá, estrelas e cometas do programa Em Frente às Feras. Você se sente travado no digital? Acha que posta e não fala com ninguém? Pois provavelmente você está falando com ninguém mesmo, porque o digital não é óbvio, mas existem estratégias simples que funcionam e você não precisa postar todos os dias nem fazer dancinha para ter sucesso com o seu negócio no digital. Então, se você quiser saber quais estratégias são essas, me siga nas redes sociais e vem falar comigo dizendo: quero destravar, Carol, @Carol Prieto Mentora.
você está em boas mãos. Comece a estudar ainda neste semestre. Inscrições abertas. Anhembi Morumbi.